Tá online. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Igor Dantas, sou sócio da Critéria Investimentos. Hoje a gente trouxe um gestor que eu sempre quis fazer uma live com ele. A gente tem um ótimo relacionamento com ele, é um parceiro da Critéria, e que inclusive tem duas paixões muito em comum comigo, que é o mercado financeiro e o hipismo, né, Duda? Isso. O Duda Rocha é sócio fundador da Alcan. Inclusive, Duda, não estava no script isso, mas eu preparei um presente para você que eu vou mandar para São Paulo. Uma Bacana. mantinha. Pô, isso é legal, hein? Uma mantinha para o seu cavalo, personalizado pela Critéria aqui. A gente vai enviar para você essa semana aí no Rio de Janeiro. Pessoal, o Duda ele é gestor do Alcan, sócio fundador do Alcan, tem um know-how muito grande no mercado financeiro, passou pela Brasil Plural Investimentos. Duda, vou deixar você se apresentar. Tá bom. Pô, obrigado, Igor. Obrigado, Critéria. Pô, agora conquistou, né? Isso agora dá presente para criança, né? Dar uma mantinha do cavalo. Eu vou fazer propaganda da Critéria aqui, mas é um prazer fazer propaganda. Vocês que são uma das referências aí em autônomos da consultoria, e a gente tem na Alcan esse propósito também de gerar o máximo de educação financeira, que as pessoas entendam os fundos, entendam a filosofia da casa, porque ao final do dia a gente precisa muito que os clientes invistam na integral do fundo, com o horizonte o mais longo possível, 6 meses, 1 ano, 2 anos, para conseguir maximizar, né? A gente tem sempre metas de longo prazo, mas para a gente tem uma gestão bastante ativa. O longo prazo são a sucessão de curto prazo também. Então, até por isso que a nossa relação de risco-retorno dos fundos tende a ser melhor, inclusive que a dos fundos do mercado. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas isso é bastante bacana. E o hipismo, né, parece um mercado financeiro. Dá alto retorno, mas também tem bastante risco, né? Para você se machucar é fácil, né? E aí eu diria agora que o meu melhor cavalo no mercado, se fosse falar assim, é o Fed, né? Eu acho que a gente começa essa live no meio toda essa tragédia da pandemia, as pessoas confinadas. Eu queria começar com uma boa notícia, né? Porque tem uma frase do Powell, inclusive na entrevista que ele deu esse mês, após reunião, que ele falou que never bet against America, né? Porque ele falou whatever it takes. Então, nunca aposte contra os Estados Unidos. Então, no meio da pandemia, ainda que os Estados Unidos é o país mais infectado e com mais mortes, ainda um plano agora de saída um pouco na frente do Brasil, mas ainda a situação bastante crítica, as bolsas, principalmente as bolsas de tecnologia, estão voltando para as máximas de mercado, né? Eu me surpreendi com a velocidade, mas não me surpreendo tanto com o movimento. Então, eu vou falar isso um pouco por aqui. Então, a boa notícia é que a gente está, como investidor, a gente está montado num cavalo muito potente, que salta muito alto, Cavalo muito de grande prêmio. um cavalo olímpico que se chama Fed. Então, ele está dando uma sustentação bastante grande para o mundo. E a gente acha que é o melhor ambiente de investimentos agora, em termos de risco-retorno, é os Estados Unidos. Então, never bet against America. Eu já apostei algumas vezes, mas rapidamente, tomo cuidado. Essa é uma frase famosa do Warren Buffett, do grande investidor. Mas o Powell, que normalmente é comedido ter falado isso, eu achei bastante relevante. Então, a gente está apostado lá e vai discorrer um pouco, tá? Bom, eu falar um pouco rapidamente de mim. Eu sou gestor há quase 30 anos, tenho um histórico de investimento em bancos de investimento de 15 anos no Pactual, depois fundei um outro banco de investimento na qual fiquei 10 anos. Trouxe os fundos, já tenho um histórico dentro da Alcan de mais de 2 anos e meio, mas os fundos têm um histórico mais de 10 anos. Então, as pessoas já trabalhavam mais de 10 anos dentro desse banco de investimento. Além disso, quando eu criei a Alcan, eu tinha sociedade para dar, uma meritocracia forte, participação e uma casa de alto valor agregado. Eu consegui trazer principalmente o time macro e macro internacional e quantitativo também, que trabalhou comigo no Pactual, mais de 10 anos na tesouraria e 10 anos no asset. Então, um time que já tinha trabalhado comigo, muito experiente. Então, a gente é avaliado por todo o histórico do fundo, mas há um ponto pós-Ocan que a gente tem certeza que a gente nossos fundos viraram um plus a mais, viraram uma capacidade ainda maior, internacional, né? A gente fez um processo de internacionalização bastante forte também em equities,
Hoje a gente tem 2 analistas focados em tecnologia fora no Brasil. Então, a gente tem hoje cerca de 10 bilhões de reais sobre gestão, assim, cerca de 2 bilhões em ações e 8 bilhões, então a gente é uma casa relevante, mas a gente, inclusive, fechou alguns fundos no tempo, porque a gente não quer estar entre as maiores casas, a gente quer estar sempre as melhores casas. Recentemente, o Ocan Retorno Absoluto fechou, né? Fechou semana passada, ele abriu a pedidos, é o nosso maior multimercado, ele tem uma meta, eu vou falar um pouco por produtos, mas ele tem uma meta de render CDI mais 8 com 8% de vol. Nos últimos 2 anos, ele rendeu mais que CDI mais 8 em cada ano, e com menos de 8% de vol. Então, claro, foi um produto de um sucesso muito grande. De novo, essa relação de retorno-risco que eu vou explicar aqui, que a gente consegue. Agora, a gente tem a boa notícia que o institucional, que também há pedidos, a Critéria, inclusive, eu estava conversando com o Igor, gosta bastante do produto e quer explorar, está abrindo para os clientes também. A capacidade dele não é infinita, então a gente vai fechar. Em algum momento se captar muito, mas é um fundo fantástico, porque quanto menor os juros, maior a gente tem perspectivas no fundo, porque a meta do fundo é independente, é CDI mais 2%. Ou seja, ele é tão mais percentual de CDI quanto menor for o CDI, com cerca de 2% de vol. A grande vantagem dele é que D mais 1. É meu fundo caixa, por exemplo, dos sócios da Ocan. Então, os sócios da Ocan só investem nos fundos, são os maiores clientes private, porque, inclusive, nós vendemos o Banco Pactual, tivemos evento de liquidez. Então, isso dá um alinhamento muito grande, né? Sobre produto, a gente tem esse institucional, que é D mais 1, o retorno absoluto, que é o de mais risco, CDI mais 8. No meio do caminho, a gente tem um fundo mais moderado, que também é um fundo fantástico. Eu sou cliente relevante, que é o Equity Hedge. Ele é D mais 15 para render CDI mais 4%. A gente tem um produto de previdência com o mesmo perfil para render CDI mais 4, só que ele é D mais 2 pedido e D mais 3 você recebe o caixa. Então, dá vantagem ainda da liquidez e algumas vantagens de previdência. Para quem quiser fazer uma portabilidade, previdência dá uma vantagem aí de herança, de tributária, que eu tenho certeza que a Critéria também consegue explicar bem. Então, muito legal. E todos os fundos, na verdade, é uma ideia matricial, ou seja, se a gente faz um investimento, hoje eu comprei Petrobras, ele vai explodir para cada risco esse fundo de acordo com o nível de risco. Então, assim, qual é o melhor fundo da Ocan? Todos. Me diga o seu perfil de risco. A gente tem uma vantagem, assim, que a gente tem uma gestão ativa. Então, a gente criou uma regra de liquidez, que, inclusive, para pegar essas reversões do mercado, a única coisa certa sobre o Brasil é que uma hora vem a crise, né? Então, a gente criou um critério de risco que a gente pode sair em 15 dias de qualquer papel. Hoje, o ativo que eu demoro mais para sair são 4 dias. Então, mostra como é que a gente está extremamente líquido e preparado para reversões do mercado. Tem uma pergunta que fizeram muito para a gente, desculpa interromper até, mas é uma pergunta que fizeram muito para a gente nesse sentido. A gente percebeu, vários clientes fizeram isso. Percebi que tanto o Ocan Retorno Absoluto, quanto o Ocan Equity Hedge, quanto propriamente o Ocan Institucional que estava fechado, reabriu agora, e muita gente me ligou e falou assim, eles reabriram agora porque acabou de fechar o Retorno Absoluto, mas eu tenho um perfil diferente e tudo. Eles fizeram a mesma pergunta. Todos os fundos não caíram igual o mercado caiu. Então, vários fundos multimercados caindo muito mais, vários fundos D mais 1, seja de crédito privado ou multimercado low vol ou algum outro tipo de classe, também caíram mais que o Ocan institucional. Por que o Duda Rocha, por que a gestão do Ocan, por que a equipe conseguiu manter tão bem os fundos, seja o Equity Hedge, o retorno absoluto ou o institucional, sem cair para o CDI, sem cair para o Ibovespa, muitas vezes no caso. Como que a alocação fez isso? Qual foi o dinamismo dessa alocação? Porque foram todos os fundos bem, essa é a verdade. Bacana, exatamente. Então, a primeira explicação é essa, a gente só tem uma estratégia. Assim, só um disclaimer importante, o institucional ele é ainda menor risco. Então, ele, como fundo institucional de regra, ele só pode investir em ativos no Brasil. A gente consegue fazer internacionalização porque alguns ativos negociam na Bolsa Brasileira. Mas ele não consegue refletir completamente o Equity Hedge e o retorno absoluto. Indo só para falar os fundos rapidinho, que eu vou responder a sua pergunta. Aí, indo em ações, a gente tem o long and short, que está fechado agora, também que é para render CDI mais 8. Ele tem um long bias,
que é para render IPCA mais 10. Também foi o long bias, foi muito legal. A bolsa caiu 30% em março, ele caiu só 6%. Então, ele está entre melhor é o long bias, segundo a nossa mensuração, mas o importante é estar sempre entre os melhores. E o fundo de ações, que também é institucional, ou seja, mais simples do ponto de vista de risco, que é para render Ibovespa mais 10%. 10% acima do Ibovespa. Então, assim, bem simples, tá? Bom, por que a gente foi bem, todos os fundos foram bem? Primeiro, porque só existe é como se fosse só um grande fundo. Só que a gente põe assim, põe essa parcela aqui com menos risco, a parcela de médio risco, a parcela de alto risco. Depende do perfil do investidor. Então, cada produto é melhor me diga o seu nível. Porque assim, não diga assim, não, eu quero o retorno absoluto porque é o que rende mais. Bom, também quando tiver volatilidade, eu como tomador de risco, a única coisa que eu garanto é que para você ganhar dinheiro, você tem que correr algum tipo de risco. Então, quando tiver você não aguenta um mês negativo, então o seu perfil não é exatamente o retorno absoluto. Tem que tomar um cuidado. O institucional é muito legal das pessoas que migram da renda fixa para algum tipo de risco, que aí você vai com calma aumentando, com uma liquidez bastante grande. Bom, indo para assim, por que a gente foi bem? Bom, tem umas coisas que são atemporais, né? Acho que a gente ainda fez uma gestão bem nessa crise, eu vou falar sobre cenário depois, mas tem uma coisa bastante legal que a gente faz há mais de 20 anos, né? São 4 gestores de ações e 5 gestores macro. Todos eles trabalharam juntos e há mais de 20 anos focam em gerar alfa. O que significa isso? Esse é o foco do nosso fundo. Fundos alfa e fundos para qualquer cenário. Tá? Já indo... Isso é uma estratégia que a Bridgewater, que foi a maior gestora institucional do mundo, eu recomendo. O Ray Dalio está meio fora de moda porque ele errou a mão agora, né? Mas ele tem a cabeça muito boa. Eu recomendo, inclusive, o livro dele, Princípios. Princípios, muito bom. No Brasil, que é muito legal para quem está pensando em investimento ou quer entender legal. A gente, por exemplo, todas as pessoas da UCAN leram o Princípio, a gente adotou integralmente para a gestora. É um dos livros que a gente adotou totalmente. Tá? Tem algumas bíblias a UCAN. Mas a Bridgewater, já na década de 70, mas mais implementando na década de 80, foi precursora de lançar os Alpha e All Weather Fund, ou seja, fundos para qualquer cenário, e os Pure Alpha fundos, são fundos puramente de alfa. O que é alfa? É que a bolsa pode subir, a bolsa pode cair, não interessa muito. Você tem estratégias protegidas que você vai procurar sempre gerar valor no agregado. Então, é fácil explicar o que é alfa, né? Toda a fêmea de manada, ela é alfa, ela que comanda o bando. A gente que gosta de cavalo, você deve ter lido, também é muito bom para New York Bestseller, o livro do Monty Roberts. Eu fiz a clínica com ele na Califórnia, né? O Homem que Ouve Cavalos. Eu recomendo, que é um best-seller do New York Times. E ele, na verdade, ele treinava cavalos Mustang, né? Então, ele explica que ele aprendeu a linguagem dos cavalos vendo a fêmea líder. Todo mundo que tem mulher em casa aqui sabe quem manda. Então, alfa é isso. É a mulher alfa que é líder. São as empresas alfa. A alfa é a empresa... A Amazon é a empresa alfa em e-commerce. É a líder cara. A Google é a empresa alfa. Então, gerar alfa é você perceber quem te gera valor, independente das oscilações um pouco do mercado. Claro que acompanha um pouco, mas ao final do dia ela vai sempre te gerar um ganho maior do que os outros pares. No Brasil também isso é fácil ver, né? Normalmente o líder de mercado ganha dinheiro num setor, o segundo empata e o terceiro perde dinheiro. É difícil você ganhar dinheiro consistentemente. Então, você identificar a empresa alfa do setor também é importante. Então, nosso foco é gerar alfa. Como é que a gente faz isso? Então, primeira diferença. Normalmente, se você quiser gerar alfa, você tem que ir onde o alfa está. Então, a gente tem muito mais ativos em ações. Então, a gente tem a tecnologia de fazer arbitragens dentro de ações com derivativos. E a nossa escola de tesouraria também ajuda muito isso. De fazer estratégias com opções, de proteger com derivativos. Por exemplo, a gente tem um índice na bolsa que a gente pode proteger com a nossa posição comprada num papel. Normalmente, a gente criou, na nossa tecnologia, um índice otimizado, que a gente neutraliza o que a gente não quer estar vendido. Então, é um índice, vamos dizer assim, otimizado. Então, assim, tem uma série de estratégias, né? E também a gente tem a vantagem que a gente tem uma cobertura internacional muito forte, né? Eu faço gestão internacional de ativos desde os anos 2000, né? Então eu vi nascer a Amazon, então assim, acompanho essas empresas, eu já era investidor há muito tempo, vi a nascer a Apple.
Então, assim, vi essas empresas há bastante tempo como trajetória de investimento. E assim como meus gestores macro. Então, você também tem um alfa entre países. Como eu comecei falando aqui, na nossa opinião, os Estados Unidos é o país alfa, é o país que consegue fazer mais fiscal, mais monetário e tem melhor gestão para sair da crise. Outro país alfa, que também afeta bastante o Brasil, é a China. Saiu mais rápido, já está consumindo forte commodity, alguns indicadores que já está consumindo consumo, já saiu do coronavírus. Então, você identificar esses países alfa, onde é que tem uma vantagem comparativa? Tecnologia, em primeiro lugar, na nossa opinião, Estados Unidos, em software muito forte, China também tem algumas vantagens, Israel também a gente estuda. Então, você identificar esse tipo de coisa. Então, essa tecnologia de gerar alfa é um diferencial. Na parte de ações, ainda tem... Então, a gente faz menos direcional e mais procurar gerar alfa, tá? Claro que também a gente faz e tem umas apostas, mas o fundo sempre carrega a proteção. E, claro, o outro aspecto é que os gestores, mesmo de ações, eles normalmente são gestores de valor, porque quem sobreviveu no Brasil nos últimos anos, né, como esses ciclos econômicos, foram gestores de valor. A gente adora valor, todas as empresas, por critério de filosofia, a gente exige que tenha um retorno sobre o patrimônio maior que 15%, mas a gente também exige crescimento em momento, que é as empresas que crescem em geração de caixa ao ano mais que 10%. Então, aí, mas e agora na crise, como é que você encontra uma empresa brasileira que cresce mais 10%? Encontra. A Vale, por exemplo, é uma exportadora, está ganhando mais dinheiro do que nunca. O preço do minério até subiu depois da crise, porque a China se recuperou rápido. Então, é um exemplo de que... Agora, se eu não encontrar no Brasil, eu vou lá para fora. Então, o meu ponto é, eu não compro uma ação defensiva por ser defensiva. O meu custo-oportunidade, como eu falei, é acima de 10% ao ano, que é que todos nós aqui queremos ganhar quando investe no ativo de mais risco como bolsa. Não é o 2% para onde o juros está indo. Então, eu acho que é legal, porque, como a Critéria sabe, os nossos fundos, por esse critério de... Agora, durante 20 anos, eu remei contra a maré. Os grandes gestores brasileiros são os gestores de juros, porque os movimentos de juros eram brutais, eram dos ciclos econômicos. Era muito cômodo operar com juros, né? Exatamente, todo mundo vai ter que sair da zona de conforto. A salvação é pelo risco, então as pessoas vão ter que correr algum tipo de risco. E isso é o benchmark nos Estados Unidos dos gestores globais. É focado em alfa e principalmente em ações. Então, tem uma coisa legal também nesse pessimismo que a gente fica um pouco, né? No Brasil, o Brasil conseguiu produzir uma crise política dentro de uma crise de saúde, mas assim, tem uma coisa inexorável. Eu acho que não só o Banco Central não está desperdiçando essa crise e baixou os juros, como o Ministério da Economia está tentando. Tem que fazer uns estímulos agora. O Brasil essa crise não vai ser não recorrente no Brasil, você pode esquecer ela. Depois você vai ter que pagar um certo preço por esse aumento do endividamento, talvez um pouco mais de austeridade, como congelar o reajuste de salário do funcionalismo público, como você talvez ter um pouco de aumento de imposto ou acertar algumas alíquotas que são um pouco distorcidas no Brasil. Então, acho que isso você vai ter que passar. Por isso afeta a Bolsa, por isso que não é tão animado. Então, assim... olhando para trás também, o que a gente fez certo, vamos dizer assim. Então, esse é um conceito. Então, até por isso, os fundos da OCAN foram mais premiados nos piores anos de deterioração macro. Então, a gente foi muito bem agora, principalmente, nem tanto na relação de retorno, porque eu só fico satisfeito com o retorno quando a gente está acima de CDI mais 8, mas principalmente na relação de retorno-risco, porque, afinal de contas, a asset é sobre isso. É sobre uma boa relação. Então, quando eu falo que um fundo como retorno absoluto tem uma meta de render CDI mais 8 com 8% de vol, o excesso de retorno dele, que é 8%, é uma proporção de 1 para 1 sobre o risco dele. É isso que as pessoas têm que procurar, na minha opinião, né? Porque a alavancagem atrapalha o investidor. É volatilidade, porque o investidor normalmente sai no pior momento possível. Agora, particularmente nessa crise, tem uma coisa interessante, né? Quando você foca em alfa, você também, como proteção, você foca em alguns aspectos que são inexoráveis, independente um pouco do cenário político. Então, tinham 2 temas que a gente perseguia há mais de um ano. Um era o tema da tecnologia, esse o mais relevante, ou seja, a gente já estava procurando investir em empresas de tecnologia, e são as grandes empresas consolidadoras que já estavam mudando, inclusive a forma de fazer negócio no mundo.
a destruição criativa já estava brutal no mundo e já, em parte, no Brasil. Na verdade, o evento do coronavírus só acentuou isso. Então, a gente está vendo uma demissão em massa e empresas icônicas como a JCPenney entrando em concordata, enquanto que a Amazon está contratando mais de centenas de milhares de pessoas, como a Microsoft está contratando, como a Facebook está contratando, como a Apple está contratando. Então, e hoje elas representam mais de 50% do índice principal de ações dos Estados Unidos, que é o Nasdaq, e mais de 30% do S&P. Engloba todas as empresas. Então, o processo de consolidação lá foi brutal. Então, por exemplo, antes da crise, a gente já estava perseguindo a investimento em Apple com um tema de 5G e computação quântica. O nosso celular vai fazer tudo daqui para frente. Então, a gente ganhou muito dinheiro em janeiro, porque a gente percebeu que o país alfa já seria dos Estados Unidos. Aí as pessoas falam assim, mas esses valuations, como é que você... A Apple é uma empresa muito cara? A Apple é uma empresa, na nossa opinião, próxima de 20 vezes o lucro ano que vem. Tem várias empresas de varejo no Brasil acima desse valuation, então não é uma empresa cara. Outra empresa que a gente tem investida, por exemplo, a Microsoft, é 30 vezes lucro. E ela é líder em software global. Então, também tem várias empresas premium no Brasil com valuation acima disso. E eu acho que a relação de risco retorno dela é muito maior, né? Então, eu acho que se você não investir em tecnologia, porque você acha que é muito risco, mas o maior risco é você não tomar risco nesse setor atualmente, porque isso está fazendo a destruição nos outros. Então, a gente acertou muito no case tecnologia. Quando foi em janeiro, as empresas se valorizaram sobremaneira, a gente diminuiu a carteira. Quando veio o evento de coronavírus, a gente tem uma volatilidade presumida no fundo. Também isso é bastante interessante. Então, quando a volatilidade do mercado por uma crise triplica, a gente talvez vá 1/3 da posição. O que é esse o ponto? Os riscos estão sobremaneira maiores e você consegue a mesma meta de retorno com uma posição menor. Então, nesse primeiro momento, lá fora, é claro que a gente não tem o mesmo círculo de competência de cobertura das empresas que a gente tem no Brasil. Aqui no Brasil, há mais de 20 anos, eu já conheço todo o management da Gerdau, sei o plano estratégico da Gerdau, ligo para lá e falo com o diretor financeiro. Lá, eu cubro, tenho um fluxo de caixa, a gente só investe no que a gente conhece bem, mas eu não sou o maior especialista em Apple, você tem que ter essa humildade. Então, quando você não tinha um tema macro, quando os riscos ficaram sobre a maneira, a gente, primeiro maneiro, saiu, e foi correto, porque teve uma derrocada enorme, e depois foi voltando, não no Brasil, foi voltando lá fora, que a gente identificava já como alfa. É muito importante que no critério de investimento da UCAM, tão importante quanto os aspectos quantitativos são os aspectos qualitativos da empresa. Então, a proteção do negócio, como é que ela é avaliada por clientes, fornecedores, qual é a ameaça de disrupção, como é que é ESG, que é Environment, Social e Governance, como é que ela se relaciona, por exemplo, com o meio ambiente e social. Então, tudo isso você só lembra também numa crise, né, quando você tem problemas. E isso, o Brasil também já não era bem visto em relação a isso, por isso não recebeu o fluxo, então a gente identifica. Isso é bastante importante para quem está ouvindo a gente, porque, por exemplo, a Bolsa Brasileira caiu, as bolsas lá fora caíram, então, teoricamente, tudo está barato, entre aspas, barato se voltarmos à normalidade. Mas foque em qualidade em primeiro lugar, qualidade em segundo lugar, qualidade em terceiro lugar. Você não precisa comprar a segunda linha agora, você não precisa uma empresa que tem um potencial maior, mas pode talvez quebrar, se a gente vai passar por uma recessão forte no mundo. Então, para você identificar a empresa alfa, o setor alfa, você vai ver que é muito importante a qualidade também. Então, isso foi dominante, por isso que quando você olhava nossa carteira, era objeto de desejo todas as empresas extremamente líquidas. Claro que tinha algumas apostas mais otimistas, a gente ajustou fortemente, a gente saiu e ficamos só com creme de la creme, assim, bem simples. No Brasil, a gente também fez 2 movimentos interessantes, né? Primeiro, a carteira ficou menor no Brasil, porque a gente voltou para o mercado americano já no final do ano passado, porque a gente não viu o Brasil como país alfa, os números econômicos já não vinham muito bons. A gente achava que os valuations não mediam exatamente o risco, principalmente na segunda linha. Então, a gente protegeu mais a carteira. E aconteceu, inclusive, que com os números menores, em janeiro, a gente, inclusive, revisou para baixo já o crescimento do Brasil. Todo mundo, naquela época, acreditava que o Brasil ia crescer 2,5%. Os nossos economistas falaram, deram a indicação que ia ser menos que 2%, mais próximo de 1,5%. E a gente fez uma segunda alocação estratégica muito boa, que é a beleza dos fundos multimercado, multiestratégia, como eles são complementares. A gente aumentou a posição em juros e diminuiu em bolsa.
Então, a gente ganhou nas duas posições, né? A gente aumentou a proteção que ganhou aqui na Bolsa. E em juros, como a gente tinha um viés que o Brasil ia crescer menos, ou seja, a atividade, o Banco Central poderia ser mais estimulativo. Olha como é que tudo é bonito, né? O tema de tecnologia, o tema de aceleração global, que era juros para baixo, que era o segundo tema que a gente perseguia. Hoje a gente tem posição nos Estados Unidos, México e Brasil em relação a isso. Olha como é que os dois pontos exacerbaram com a crise. Então, eles ficaram ainda mais fortes. Então, foi fácil. No primeiro momento, a gente baixou o risco, a gente antecipou, baixou mais o risco. Quando teve a crise, a gente baixou mais ainda, mas quando a gente foi voltar, a gente não precisava quebrar a cabeça. A gente falou assim, vamos voltar no mesmo tema que ele ficou melhor. Algumas empresas, como a Apple e Microsoft, que a gente investiu, a gente falou assim, agora a situação dela, acho que o valor absoluto dela, a nossa target, né, a nossa meta aumentou. A Magazine Luiza, por exemplo, que é um tema que a gente investe aqui no Brasil, em e-commerce, nossa meta aumentou. Então, foi esse o conceito do que a gente faz de alfa, gera um retorno de risco melhor. Então, por isso que eu acho que a gente se saiu muito bem. Todos os fundos estão acima do CDI, todos os fundos estão buscando o benchmark como num ano normal, e não foi um ano normal. E mais ainda, os temas que a gente estava perseguindo estavam muito corretos e são ainda mais fortes. Tá? Se eu fosse falar uma palavra rápida aqui sobre dólar e ouro, que as pessoas sempre perguntam, a gente também continua, inclusive, comprado no dólar em relação ao euro e algumas moedas emergentes. No Brasil, a gente acha um pouco mais arriscado, a gente faz isso via opções. Ou seja, a gente ganha se o dólar continuar se valorizando em relação ao real, mas se ele cair, a nossa perda é limitada. Porque se me perguntarem quanto é que é o dólar no final do ano, a única coisa que eu garanto é que não é próximo do nível que a gente está. A gente não está no nível de equilíbrio. Tá? O valor relativo é muito baixo, por outro lado, a tendência ainda é de alta. E também a gente procurou estar vendido em commodities. Já antes da crise, a gente estava um pouco preocupado que algumas commodities estavam com preço bastante alto. Então, a gente ganhou na queda do petróleo. Do petróleo, E a gente tem proteções, por exemplo, a Vale, a gente protege um pouco o vendido em minério, principalmente agora que ele voltou para $100, aí o minério voltou a se valorizar, que a gente tenta arbitrar, vamos dizer assim, já um fluxo de caixa garantido para nós, investidores na empresa. Então, só explicar um pouco o porquê que a gente teve um retorno bom, e é conceitual, isso é atemporal, e algumas particularidades dessa crise, como a gente gerenciou, que também é importante. Duda, a gente tem um relacionamento muito bom com a casa, tanto é que a maioria dos clientes ficam até triste quando o fundo fecha, né? O fundo corretor absoluto fechou. Eu tive cliente que me ligou no dia do fechamento, falou, cara, arranquei tudo que eu tinha no banco, mandei para cá para garantir tudo, mas eu não vou conseguir colocar mais dinheiro depois. Eu falei, cara, enquanto não reabrir ainda não, tudo, mas é bom o fundo fechar, porque está com a estratégia no tamanho certo, está bem alinhado, está indo bem. E aí, hoje, a gente disparou para os clientes sobre a abertura do local institucional. E aqui no YouTube, eu estou com o chat aqui no YouTube em paralelo, tanto no YouTube aqui quanto hoje, os clientes me perguntaram várias perguntas do local institucional. Queria te fazer a primeira, que é a que mais me perguntaram. Você fala assim, Igão, o local institucional é D+1. E eu tive vários fundos D+1 de crédito privado que, com esse movimento da curva de juros e com um número de resgates muito grandes, acabaram corrigindo. E o local institucional não corrigiu. Ele está caro? O que está acontecendo que ele não corrigiu igual os outros fundos D+1? E aí eles estão com um pouco de receio em entrar por isso, achando que possivelmente pode estar caro, mas são estratégias totalmente diferentes. E aí, vou deixar com quem sabe. Bom, legal. Assim, primeiro, assim, o fundo está caro. Assim, o fundo é diferente de uma ação, né? Você não dá para você tradear o fundo achando que quando ele se valoriza muito você sair, e quando ele valoriza pouco você entrar, ou quando ele cai. Então, normalmente, até a pessoa física é difícil, né? Porque normalmente a coisa mais difícil para mim é que normalmente o investidor pessoa física sai no pior momento possível e aplica no melhor momento possível. E eu preciso só que ele fique algum tempo para gerar uma integral favorável, né? Assim, o fundo pode render muito, mas se você entrar no melhor momento possível e sair no pior momento possível, não dá. Bom, o ponto é o seguinte. Primeiro ponto importante que você falou. Então, ele carrega várias estratégias, tanto de, como eu falei, de macro, de juros, de câmbio, de commodities, de bolsa, em diferentes países. Tá? Então, é uma matriz bastante grande. Complementar, inclusive. Tá? Se eu estou comprado em bolsa e aplicado nos juros, como eu falei, se o cenário de atividade for mais duro, e a gente tem um cenário bastante duro para o mercado, de recessão, eu vou ganhar mais nos juros e talvez ganhe um pouco menos na bolsa,
porque é claro que a bolsa é um pouco ligada à atividade. Então, assim, são várias posições, então, e necessariamente tem uma coisa interessante que eu não necessariamente preciso apostar a favor. Então, essa crise afetou o Brasil. Quando foi ali no Carnaval, foi o primeiro movimento mais forte da bolsa, que ela caiu 7,5%, ela estava caindo pouco, porque a gente tinha operado segunda e terça-feira de Carnaval, tinha acabado de zerar as posições, a bolsa brasileira estava caindo simplesmente a integral dos 3 dias. E muita gente entrou comprando. O Brasil é um país emergente que, como eu falei, não tem a mesma capacidade fiscal, monetária e de gestão dos Estados Unidos. Ele ia passar pior pela crise. Então, a gente entrou ali, inclusive, comprando o índice da Bolsa Americana e vendendo o índice. Uma posição bem macro, simples. A gente cobre as principais empresas, a gente entende bem os índices. Ou seja, a gente, inclusive, apostou a favor dos Estados Unidos e apostando contra o Brasil. Então, essa é uma vantagem, nós, como empresários, vocês, como investidores, inclusive funciona pelo hedge para os outros investimentos, quem tem imóvel, que não necessariamente, sinceramente, você precisa estar sempre apostando a favor do Brasil. É claro que isso foi, a Bolsa caiu aqui sobremaneira, a gente cobriu essa posição quando ficou muito, muito baixo. Então, não é exatamente uma empresa que você está sempre longo e está caro ou está barato. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que o fundo não tem risco de crédito privado. Então, isso é uma outra beleza dos fundos multimercado multiestratégios da Alcan. Por que a gente não tem crédito privado? Eu fui chefe do Asset, fui chefe gestor responsável por fundos de crédito. Tem pessoas que fazem isso muito bem, mas o problema do crédito privado é que ele rende um pouquinho acima do CDI, mas quando tem uma crise e risco de default, né, de não pagamento, ele tem uma descontinuidade para baixo. Bom, lembra que eu falei que asset é uma relação de retorno-risco? Então, ele, como retorno-risco, tem esse efeito nefasto. E asset, na minha opinião, é para você tentar o máximo possível de dar surpresas positivas. E ele sempre gera essa surpresa negativa. Então, talvez seja o risco não compensa. E é pior, né? Porque parece que ele não tem risco, porque ele roda redondinho. E aí, quando tem a crise, ele tem a descontinuidade para baixo. E pior, você quer sacar quando todo mundo quer sacar. E aí, num fundo você não tem liquidez para absorver isso, né? Isso foi mais de 5 em 5 anos, no máximo, o Brasil tem uma crise. Em todas as vezes dá problema no crédito no Brasil. Dessa vez foi tão sério que até o Banco Central tentou recomprar o crédito direto, privado, mas o Congresso bloqueou. Então, mais uma vez, estão se havendo com as perdas. Então, não é que o produto seja exatamente ruim. De novo, tem gente que faz isso muito bem. Mas tem esse efeito nefasto. A gente prefere não fazer. Outra coisa que não dá de continuidade para baixo, você lembra que eu falei que a gente usa muito opções? Mas só opções com chance de ganhar múltiplo do que você botou e com uma perda limitada. Tem gente que faz o contrário, que vende uma opção. O que é vender uma opção? A descoberto, né? sem a cobertura do papel. É um evento muito improvável, então você tem um prêmiozinho ali que você vai ganhar, você pode ir ganhando isso sempre, aparentemente vai te gerar uma cota boa, mas quando esse evento improvável acontece, você perde mais de 10 vezes o que você colocou. Então, isso também, de novo, asset não é sobre surpresas negativas. Então, a gente não faz isso. Então, a gente é muito fundamentalista, a gente se debruça sobre muito como aspectos, como eu falei, quantitativos e qualitativos, um fluxo de caixa, um estudo muito forte, analistas com mais de 10 anos de experiência, mas a gente respeita todas as regras de trading, que são, a gente tem stop por posição, ou seja, se uma posição não está dando certo, a gente é obrigado a sair. A gente só aumenta a posição vencedora. A gente não fica fazendo preço médio ruim para baixo e piorando o investimento. A gente só aumenta posições que a gente estudou, acha que vai convergir para o nosso tema, mas temos a humildade de ver se os outros agentes do mercado, se o mercado confirma essa convergência e vai aumentando. É isso que eu mais admiro em vocês. Vocês mantêm o equilíbrio entre valor e dinamismo, porque vocês têm foco de valor no longo prazo e têm o dinamismo de saber mudar a alocação conforme o cenário atual, que é onde vocês saíram na frente nessa crise, né? Muito legal você falar isso, Igor, porque você representou assim, o primeiro ponto de vantagem comparativa nossa. A gente é fundamentalista com gestão ativa. Perfeito. Mas a gestão ativa você tem que ter, de novo, uma filosofia muito clara de trading, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer,
e de ação, o que a gente pode, o que a gente não pode investir. Muito clara, entendeu? Então, assim, e ainda tem esse critério da volatilidade, que a gente vai ver sempre a gente aumentando o risco do fundo quando estiver convergindo para os nossos temas e diminuindo quando não está convergindo. Então, por que isso é importante? Porque assim, não importa o que o mercado faz com você, o que importa é o que você faz com o que o mercado faz com você. Então, assim, em algum momento, como eu falei, eu vou errar em algum case, eu erro todo dia, porque são múltiplos investimentos, a gente tem que sempre fazer algum ajustezinho. Mas a gente, efetivamente, o cliente não precisa resgatar porque caiu, o risco foi excessivo. Não, a gente mesmo vai diminuir. É como se ele diminuísse o tamanho da Alcan no portfólio dele. Está convergindo, está ganhando, a gente vai estar expandindo, está convergindo para o nosso tema. Então, a gente tem com esse critério que ele mesmo ele é bastante flexível, ele vai estar fazendo. Então, e D+1, como é que a gente consegue prover um investimento em bolsa, que é D+3, um fundo em D+1, se ele tem, inclusive, mais bolsa, né? É porque o retorno absoluto, ele representa menos inclusive na parte do risco, ele é menos de 5% do risco total de ações da Alcan. Então, por isso até que o sonal não pode ficar muito grande. Então, explicação número 1 é essa. 2, grande parte do investimento dele, normalmente na Alcan, como tem múltiplas oportunidades no mundo de ter cobertura internacional, normalmente a gente carrega mais de 50% investido fora do Brasil. É o caso do Sonal também, como todos os nossos fundos. Então, a gente não fica restrito aqui. Lá fora, a gente também faz muita coisa em índice que dê liquidez imediata no dia, tá? Em derivativos. 3, a nossa pulverização do passivo é enorme. Então, a gente tem mais de 100 mil clientes. A gente tem clientes institucionais também que participam desses fundos de liquidez e a gente tem um acordo com esses institucionais que a liquidez dele é mais longa, até porque eles têm a participação maior. Então, também você consegue proteger mais em relação a isso. Nosso passivo é muito equilibrado. É cerca de 1/3 plataforma, 1/3 grandes wealths, aí, sejam brasileiros ou internacionais, e 1/3 institucionais. Então, isso também. E o quarto ponto também, os maiores clientes dos nossos fundos na pessoa física são os próprios sócios, diretos ou indiretos da Alcan. Então, nós também temos uma base de investimento também que dá uma sustentação. Resposta para isso tudo toda a nossa preocupação de ter uma estrutura bastante sólida, essa filosofia, gera um risco menor e a gente, como a gente consegue fazer uma gestão ativa, a gente consegue prover liquidez para o cliente, que todo mundo quer liquidez. Inclusive para usar como fundo de caixa. Eu quero comprar um carro aqui, investir, mas eu quero resgatar e ter o dinheiro como se fosse na renda fixa. Então, isso que é a beleza do institucional. É o meu fundo caixa, integralmente. Tá? Legal. Ainda falando sobre liquidez e retorno, o Eduardo Canato, meu amigo, inclusive cotista de vocês, acabou de perguntar aqui para mim. Pede para falar um pouco mais do Equity Hedge. Quais são os principais motivos para a gente investir no Equity Hedge? Qual que é a rentabilidade que ele busca? CDI mais quanto por cento? Qual que é o objetivo do fundo? Qual que é a estratégia do fundo? Tá, bacana. Ô, Eduardo, a estratégia do Equity Hedge é a mesma do retorno absoluto e a mesma do institucional. A meta dele é CDI mais 4, com 4% de volta. Eu sou um cliente muito relevante. A vantagem dele, diferente da maioria dos fundos de mercado, por exemplo, o nosso retorno absoluto era D mais 30. Lembra que a gente consegue prover liquidez, né, para o mercado. Ele é D mais 15, ele inclusive já foi o maior fundo da Alcan. Por quê? Porque ele a gente lembra que o nosso critério diz que a gente pode sair em até 15 dias de qualquer papel, tá? Onde ele se encaixa? Ele se encaixa um pouco mais no cliente moderado, tá? Então, assim, é mais raro você ter um mês negativo que ninguém gosta, mas, assim, claro que já teve, mas é um evento raro. Você consegue uma preservação de capital também quando você tem uma realização um pouco mais no portfólio, mas quando a gente vai para os ativos também, claro, de uma meta de retorno menor, normalmente a taxa vai diminuindo, né? Então, o institucional tem uma taxa menor que o retorno absoluto. Então, ele equilibra bem. E ele ainda tem o espelho do fundo de previdência. Então, de novo, eles são os mesmos ativos. Como é que ele ganha dinheiro? Normalmente, mais 50% fora do Brasil. A gente consegue determinar alguns países alfa. Hoje, o país mais alfa, na nossa opinião, é os Estados Unidos. Normalmente, ele obtém, como todos os fundos multimercado, multiestratégia, 2/3 do risco aproximadamente em ações e 1/3 macro.
Por que isso? Porque você tem mais ativos. Então, quando você compra as empresas boas e vende as empresas não tão boas, principalmente as que não crescem, você consegue ganhar um ganho relativo, esse ganho que eu chamo de alfa. Então, ele obtém, assim, um retorno como todos os nossos fundos. A visão da casa é taxa de juros a 3, 2,75, 2,5 até o final do ano. No médio e longo prazo, com essa abertura dos juros futuros, Duda, o que você tem esperado? Qual que é a visão de vocês? A gente tem um desvio de percepção em relação ao mercado, que a atividade no mundo, a recuperação vai ser mais lenta do ponto de vista econômico. Então, a pressão inflacionária vai ser baixíssima. Então, a inflação no mundo e também a inflação no Brasil vai ser baixa. Por exemplo, para esse ano, a gente espera uma inflação menor do que 1%. Para o ano que vem, talvez menor do que 2%. Então, claro que as coisas estão fluidas, tá? Medidas extraordinárias, tempos extraordinários, tem muitas medidas extraordinárias, você pode ajustar, mas esse seria o nosso cenário, que não muda muito em 1, 2 meses de crise, inclusive tem acentuado a nossa percepção. Então, a gente no Brasil provavelmente vai ter uma atividade mais fraca, a gente tem uma queda do PIB entre 5% e 10%. Se o lockdown começar a flexibilizar em junho, é mais ou menos 7,5% de queda, muito forte, né? Uma recuperação um pouco menor que 4% ano que vem, então é muito forte o efeito. Então, acho que você não vai ter a pressão. Então, o Banco Central pode ser quão mais estimulativo quanto ele quiser. Ele já deu a indicação que ele pretende cair na próxima reunião 0,75, como foi nessa última, e parar. Ele realmente, na minha opinião, ele tomou um pouco de risco no final desse processo. Mas eu acho que ele também está procurando, como Ministério da Economia, não desperdiçar essa crise e fazer algumas conquistas. Ao final do dia, esse é o que interessa, ele tem recebido até algumas críticas de economistas e gestores que eu respeito, mas eu acredito que eu sempre achei, mesmo antes do coronavírus, que ele poderia ser quão estimulativo quanto ele quisesse, porque eu vi uma inflação muito baixa no Brasil, porque eu já vi um crescimento do PIB muito baixo. Eu acho que, se outras variáveis não atrapalharem, ele vai estar certo, e essa inflação vai ser baixa. O Brasil não vai estar abusando, vamos dizer assim, porque mesmo olhando o ano que vem mais normal, a inflação estará menor do que os juros, ou seja, o Brasil não vai estar com juro real negativo. Tá? Então, eu acho que esse juro vai para 2,25 e vai ficar mais baixo, mais tempo do que as pessoas imaginam. A gente está aplicado em opções para o curto prazo, a gente está aplicado mais nos vértices mais curtos, como janeiro 21, mas a gente alongou alguma coisa de 22 a 25, porque a curva está muito aberta. Mas a gente, por exemplo, diferente da maioria dos multimercados, a gente não vai normalmente numa B quando a gente acha que a inflação, a gente tem um desvio de percepção que é mais baixo. A B mede um juro real. Ou não vai numa B50 ou num juro real, porque eu não sei exatamente o que é a inflação em 2030, eu não sei. Isso é mais proxy de risco de Brasil. Então, é como você operar o CDS, que é uma proxy de risco de Brasil. Então, de novo, o CAN é você fazer a coisa com o melhor risco-retorno. Então, é onde e como a gente está atuando. Tá? E claro que se eu estiver correto, que se essa inflação, se esses juros ficarem mais baixos, você vai ter um efeito positivo na Bolsa. Então, na Bolsa, talvez tenha algum ajuste, porque o nosso maior risco para isso é o fiscal. Então, eu acho provável na reforma tributária ano que vem. Agora, os bancos já estão sofrendo uma pressão, deve ter algum tipo de aumento de imposto para branco, se fala de novo na contribuição social, de novo num teto, talvez, eu acho que deve reduzir um pouco o teto do cheque especial, de cartões. Então, o setor vai continuar sofrendo, mas eu acredito que para o ano que vem a Bolsa como um todo também melhora em relação a isso. O risco é o fiscal, porque a gente está no meio de uma crise de saúde, no meio de uma crise política. Então, você tem que ter uma certa humildade também, porque, claro, quando você tem que tomar decisões no meio de uma crise, o governo, por exemplo, ele comete mais erros do que o normal. Então, o Congresso está muito pródigo em ajudar e ajuda, a gente não tem essa capacidade fiscal. O governo tentou outras ideias, mas ao final do dia parece que o Paulo Guedes saiu fortalecido, e eu acho que ele não é apegado ao cargo, ele é apegado ao... Se ele tendo mandato, ele tem uma missão, então eu acho que ele sai fortalecido disso, e o Roberto Campos Neto e o time talvez tomaram um pouco mais de risco agora, no sentido de estimular.
Mas também, se a gente fosse falar 2 meses atrás, o Fed tomou um risco forte, fiscalizou extraordinária, está fazendo whatever it takes. No Brasil, isso não era tão comum. Mas, ao final do dia, eu acho que eles não estão desperdiçando e vão acertar. E, ao final do dia, eu acho até que uma das derivadas dessa crise, que foi a aproximação do governo com o Centrão, de ter uma base no Congresso, também vai ter talvez um custo fiscal em relação a isso, mas vai deixar as coisas um pouco mais previsíveis, no sentido de que não interessa a ninguém, nem o Congresso, nem um deputado ideológico, né, que o Brasil quebre, que o Brasil vá num endividamento muito grande. Então, a gente vai passar por uma pressão. Ano que vem, a gente vai ter que tomar medidas extraordinárias mais fortes, como eu falei, algum alinhamento de imposto para cima. Acho que a gente vai ter que avançar um pouco na privatização, a gente não vai avançar muito. E eu acho que a gente vai ter uma coalizão um pouco maior com o Congresso. Mas, assim, de novo, em gestão, a gente não vai primeiro time, não, tá? A gente vai como o melhor da América Latina. Eu também, para a gente é um pouco novidade, juro baixo, a gente é viciado em CDI. Mas Peru, Colômbia, os melhores, Chile, da América Latina, são acostumados com inflação baixa e juros baixos. Eu só estou querendo dizer assim, a gente não precisa se... O Brasil se esforça para não dar certo, mas assim, se a gente não se esforçar muito, eu só queria dizer o seguinte, isso é uma tendência global que já está há algum tempo. E a tecnologia, inclusive, reforça essa tendência. A tecnologia, ela transfere, como vocês da Critéria, transfere grande parte da produtividade e preço para o cliente, mas vantagens para o cliente. Então, o Brasil vai estar seguindo uma coisa em voga. O mundo inteiro está com juros baixos, o mundo inteiro vai estar com inflação em baixa. Esse é um pouco o novo normal do mundo. Então, as pessoas vão ter que se acostumar um pouco com isso, claro, se as coisas forem razoavelmente sob controle, num cenário de recessão, que vai ser difícil. Tá. Eu tenho mais algumas perguntas aqui no YouTube, Duda. Até peço desculpa aí que está extrapolando o tempo, já foi quase 1 hora de live. Não tem problema. E aí, o Cássio perguntou aqui, como que a Ocam enxerga os fatos ocorridos com a IRB, uma vez que possui ou já possuiu ela na carteira? Ótima pergunta. Isso é interessante, como é que o mercado você tem que operar cada capítulo, né? Então, a IRB, a gente foi o papel que mais deu contribuição ao fundo em 2018. E aí acho que a gente teve a vantagem, a gente estava dentro de uma instituição que fez o IPO do IRB, a gente percebeu, né, a gente fez um estudo, que lá havia grande parte de provisões em excesso, que ele poderia estar usando no tempo, e o IRB saiu ali próximo de book quando fez o IPO, e era um setor com return on equity acima de 30%. As pessoas achavam que o índice o IRB ia perder market share, porque tinha a memória da empresa estatal, e então tinha excesso de provisão, tinha um market share relevante, e com as ações, com o time técnico que o IRB tem, a gente achava que ele podia ganhar market share, e até para nossa surpresa, não era nosso case, ele aumentou o retorno. Então, a gente ganhou long em 2018, foi uma contribuição, ganhamos em 2019. Por exemplo, já em 2019, eu tinha discussões, ficou famoso no caso do IRB a Carta da Esquadra, né, que é uma gestora. Uhum. E o Guilherme Achê, que é o principal sócio da Esquadra, trabalhou comigo 10 anos. Né? Nós trabalhamos juntos no departamento de análise. Então, tinha discussões filosóficas dele importantes. E aí, em 2019, a gente começou a baixar a posição porque o IRB começou a usar... Primeiro, ele teve uma série de ventos favoráveis, inclusive na parte agro ganhar mais dinheiro, como eu falei. Então, ele ganhou share, expandiu o retorno, então teve uma valorização fantástica. Então, a gente já ficou meio desconfortável porque o risco retorno era menor. E aí começou, nos resultados dele, operacionais, ele começou a usar a provisão, que é o principal ponto da carta da Esquadra que ficou famosa. Ele começou a usar as provisões em excesso para dizer que mantinha um retorno alto quando o retorno começou a diminuir. E aí a gente não gostou, a gente começou a sair. Ainda teve umas oportunidades que o papel caiu 15%, 20% em umas ofertas de ações, a gente até se aproveitou para comprar, mas foi mais opções de trading. Era um papel, vamos dizer assim, eram umas oportunidades um pouco, até de arbitragem, a gente até às vezes ficava um pouco vendido antes. Então a gente veio ganhando e entramos esse ano com uma posição muito leve. E aí vem a carta da Esquadra, porque a gente achava que a posição ainda tinha um pouco de momento, a gente se sentiu mega desconfortável, a volatilidade ficou enorme, e a gente saiu. A gente até, como a gente tem um índice otimizado,
e o IRB está no índice, a gente começou a ficar vendido no IRB. Hoje estamos vendidos no IRB, aí, nos últimos 3 meses estamos vendidos. Ou seja, pegamos até, como o evento foi antes do coronavírus, pegamos até o evento do coronavírus vendidos. Então, assim, agora tem uma limpeza de casa, mudou a gestão, aí você teve realmente um ato da gestão, que aí foi o pior, que acabou com a confiabilidade, não era só a provisão, né? Ele deu informações ao mercado inverossímeis, né? Não verídicas. Então, perdeu o CEO, o CFO caíram. E eu acho confiança de entrar na posição acaba indo por terra, né? A gente não sabe. Acho que agora tem que ficar fora ou vendido, porque assim, o primeiro balanço do IRB, que inclusive foi adiado, provavelmente eles vão fazer um excesso de provisão, que o novo management vai botar a culpa no anterior. Só que assim, o business não é ruim, tá? O business de resseguro, de uma empresa líder, o corpo técnico, ao final do dia talvez tenha até uma chance novamente no papel. Então, assim, eu não tenho. Isso é importante você falar, porque assim, daqui a um ano, você vai falar, mas Duda, você falou na live do Critério lá, Magazine Luiza eu comprei. Eu falei assim, mas se daqui a um ano mudar, se eu achar que a B2W é a empresa alfa, eu não vou ter Magazine Luiza, eu posso estar até vendido. Não dá, eu estava até falando isso com o Igor. Você tem problema de deixar gravada a sua live? Eu falei assim, não. Porque assim, hoje mesmo teve ativo meu que subiu, que eu estou falando aqui, subiu mais de 5%, eu posso ter vendido e tradeado um pouco. Eu estou falando que eu estou conceitualmente, eu miro o que eu gosto, hoje são as empresas alfa. Agora, não dá para colar, tipo assim, não dá assim para você seguir. Eu acho, inclusive, que quem gosta de investir diretamente, invista no quem você acha que é um bom gestor, até para você ter um benchmark, para você seguir. Esse cara aqui são os fundos multimercados, então, então eu gosto de ações. Então, investe no nosso fundo de ações e compara o retorno. Porque a gente gera alfa consistentemente. Acho que vocês vão, quando fizerem isso, você tem que ganhar, pelo menos do índice, consistentemente, senão é melhor investir no índice. Tá? Se compra BOVA 11 fica sentado, não paga taxa de nada, fica ali só assistindo, né? Pois mas aí quando cai 30%, você chora, né? E aí você vê o Ocan lá segurando super bem e fala, porque eu fiquei de fora. Eu até brinco com os clientes, né? Eu tive muito cliente que fala, cara, tem que fazer minha gestão mais ativa, sozinho, investir em bolsa sozinho, ter minhas posições. Aí esse ano eu fui chamar alguns, né, para conversar, eu falei, o Ocan, pegar o histórico dele, os últimos 24 meses, acima de 200% CDI, o Ocan Equity Hedge, o retorno absoluto 300% CDI, os fundos indo super bem. Carteira indo 140. Será que não é a hora certa de confiar em uma gestão especializada que nos últimos anos já se provou? Inclusive, o Ocan retorno absoluto de 2014 para cá tem uma média de 40% ao ano, né? Fez 246%, estava verificando. E a... Desculpa, completa, Igor. E aí veio uma pergunta muito nesse sentido, que eu acabei pensando assim, essa pergunta podia ser minha, porque a minha carteira também é bem voltada para isso. A Juliana acabou de perguntar aqui. Igor, eu tenho alguns fundos que estão indo pior que o Ocan, eu tentei diversificar, mas eu tenho gostado só de Ocan. Tem algum problema em eu ter os 5 fundos da Ocan só na carteira? Já que as estratégias são diferentes? Isso é o melhor elogio que a gente pode ter, tá? Então, obrigado pelo elogio seu, Igor, e dos clientes. Mas, assim, a gente faz de maneira que o fundo seja síntese para os clientes, tá? Ou seja, se você tiver só o CAM, a gente se preocupa. Até porque, lembra que eu falei, eu e os sócios, só e somente só podemos ter o CAM. Então, eu tenho um fundo, por exemplo, eu fico muito feliz quando o meu fundo vai rendendo 15% ao ano, de maior risco, porque assim, as pessoas, a mágica do juro, as pessoas normalmente pensam em bolsa, o fundo que vai dar porrada, não deveriam pensar em consistência, né? Porque assim, um fundo que rende 15% ao ano, em 5 anos ele dobra, em 10 anos ele quadriplica, em 15 anos ele multiplica por 8, e em 20 anos ele multiplica por 16. Então, você faz uma aposentadoria, né? Com 10 mil reais, você tem 160 mil reais, com 100 mil reais, você tem 1.600.000 reais em 20 anos. Então, assim, esse é um processo contínuo. Eu também, primeiro, o disclaimer importante, eu não estou prometendo de maneira nenhuma retorno de 15%, né? Estou falando assim, dando um exemplo com alto retorno, como é que gera um efeito brutal no longo prazo. O Equity Hedge, por exemplo, é um fundo de mais de 10 anos. Como é que é o Equity Hedge? O Equity Hedge está a cota dele está quase 4. Ele tem aproximadamente 10 anos, ele multiplicou por quase 4.
o equity hedge era mais duro quando o juro, mas ele batia o CDI, bateu o CDI, inclusive, nos piores anos de CDI alto. Ele batia o CDI quando era 14,25. Agora que ele está 2,25, claro, a vantagem comparativa dele fica ainda maior. Então, como eu falei, eu já remei contra a correnteza, mas agora a correnteza está a favor, é melhor ainda. Então, eu acho só que o Brasil deve trabalhar com juros mais normalizados, tá? Então, você pode fazer como síntese, mas, sinceramente, eu acho, e a Critéria vai te ajudar isso, é bom uma diversificação. Sabe por quê? Porque eu falei no começo da live, até para você comparar. Então, assim, eu falei no começo da live, como a gente não quer estar entre os maiores, e os maiores são preponderantemente macro ou gestores mais de juros, a correlação dos fundos da Alcan, por exemplo, tem 2 fundos no Brasil com mais de 40 bilhões de reais. A correlação, e são gestores espetaculares, o Brasil tem muito bons gestores, mas a correlação deles com eles é 25%. Qual é o meu ponto? Quando, às vezes, também, por eles serem diferentes, quando a gente ganhar e eles perderem, que talvez tenha sido agora, um compensa o outro. E em algum momento também a gente vai realizar um pouco, porque a gente carrega uma portfólio, principalmente de ações, que vai realizar e talvez esses fundos vão bem. Então, eles se complementam. Esse é o primeiro ponto. Então, o risco baixa. E a gente, claro, agrega o risco para cima e há bons gestores, a Critéria vai te ajudar a identificar isso, que geram também. É claro que não é só a Alcan. Tem muita gente que eu respeito no mercado. Então, é bom para você comparar, é bom porque é complementar e reduz o risco como um todo. Agora, a gente faz o fundo para, se o cliente quiser ter mais 50%, claro que ele possa ser um fundo síntese. E por isso que tem diversas estratégias, né? Um CDI mais 8, outro CDI mais 5, outro D mais 1 para quando precisar de uma liquidez. Teve uma pergunta aqui, que eu acho que até pulei, acho que é DGO aqui, ó. Como reduzir os juros perseguindo as metas de inflação sem matar o mercado de crédito? Duda, qual que é a sua visão com relação a isso? Acho que daí a gente já pode ir encaminhando para o final da live, tá? A gente fechou 1 hora já, senão eu vou, tá bom. Vou ficar... Ele está perguntando como perseguir os juros sem matar o crédito, é isso? Os juros como baixos? Reduzir os juros perseguindo as metas de inflação sem matar o mercado de crédito. Olha, eu acho que, para um primeiro momento, que a gente está em crise, e vamos dizer assim, tempos extraordinários pedem medidas extraordinárias, ele baixar os juros pelo motivo bom, porque ele está vendo uma atividade muito fraca, e permite, no sistema de metas de inflação, que a inflação está muito baixa, então ele pode baixar os juros, ele diminui o risco do sistema como um todo. Então, eu acredito que, ao final do dia, para o crédito ainda é bom. Ou seja, as empresas dos bancos que dão um empréstimo no período de crise, CDI mais 4%, por exemplo, as linhas de capital de giro para grandes empresas, isso foi público, a Hering tomou, várias empresas que já viram a cara da morte no passado, tomaram empréstimos de capital de giro para ter um bolsão de liquidez. E tomaram essa taxa mais ou menos CDI mais 4%. Só que, assim, o crédito fica em pé, porque o banco pode não ganhar tanto numa taxa nominal, mas ganha um spread muito alto, que é CDI mais 4%, e a empresa, perto de 6%, ela consegue pagar, né? Porque, assim, o pior do crédito não é o crédito ficar de pé porque o banco não ganha, é porque se a empresa não tiver capacidade de pagar mesmo, aí que você vai ter crédito ruim. Agora, quando você me pergunta sobre fundos de crédito, como é que fica de pé, eu acho que a situação vai ficar mais difícil, né? Os fundos de crédito, como eu falei, é difícil um fundo de crédito brigar com o institucional que tem a meta de render CDI mais 2%. Se ele for render mais 2%, ele vai ter que correr sobremaneira mais risco de crédito e talvez risco de liquidez, que seja mais difícil. Por isso que eu acho que favorece mais. Agora, eu não estou falando que tem gente que não faça isso bem, não. Tá? Recentemente, até alguns créditos especiais, devendo incentivar, abriram, gerou umas oportunidades. Eu não estou falando que tem gente que não faça e seja possível. Pode comprar um portfólio perfeitamente. Eu acho, assim, sinceramente, olhando o cenário para frente, que tem uma vantagem maior nos fundos multimercado e multiestratégia. Legal. Duda, só caminhar para encerrar, e tem sido a pergunta mais feita por todos os clientes, principalmente agora que reabriu o Alcan Institucional. Se você puder falar só um pouquinho sobre o cenário atual pro Alcan Institucional, especificamente. Então, assim, está em uma boa janela de entrada para aquele cara que busca um D mais 1, uma liquidez, uma reserva de emergência, algum tipo de alocação que, pensa assim, vou deixar o dinheiro lá parado, porque eu sei que vou ter liquidez do mais 1, mas também não quero ter o risco
e também quero ganhar do CDI. E aí várias pessoas me perguntaram, qual que é o foco CDI mais quanto por cento? Qual que é o risco? E se tem um default em alguma empresa? Eles têm participação em crédito ou mais em bolsa? Então, só para pincelar isso para o final, alguma mensagem que você possa falar do institucional e a gente encerra a live. Tá bom. Falando sobre institucional, tá? Por que a gente está abrindo o OCAN institucional, tá? Primeiro, tem um capítulo atrás, por que a gente fechou? O fundo, e inclusive era um fundo utilizado como caixa, porque, de novo, né, a OCAN vem entregando um retorno acima da sua meta, que são agressivas, e com uma volatilidade abaixo da meta, que gera uma volatilidade baixa. Então, a gente não gosta disso. A gente viu um certo oba-oba no mercado. Então, assim, as pessoas comprando o fundo que não entendiam exatamente também o risco que tem. Então, para você ganhar dinheiro com um retorno acima da média, você tem que correr um pouco de risco, tá? Então, a gente foi cauteloso naquele momento, eu acho que um bom gestor, ele é cauteloso no oba-oba, e quando está tudo muito ruim, como ele já passou por isso várias vezes, ele fica animado porque ele vê as oportunidades e ter a tranquilidade para passar isso, né? Então, quando as pessoas estão dormindo mal, ele tem que estar muito tranquilo, sabendo que aquilo faz parte. Então, ele fechou por uma prudência. As pessoas às vezes reclamaram, mas a gente falou assim, isso é a melhor coisa, que eu estou querendo preservar a rentabilidade e tomar cuidado também que o cara que está comprando o institucional achando que é um produto de renda fixa, é um reloginho, não é um reloginho, tá? Tem um pouco de volatilidade. Agora, por que eu estou abrindo? Esse é a boa resposta. É porque a gente está vendo aumentar as oportunidades de ganhar dinheiro. Então, eu falei assim, olha, vocês podem me dar mais dinheiro aqui que eu estou expandindo. Então, se fosse me perguntar, no último mês, por exemplo, a gente expandiu a carteira quase todo dia. Então, quase todo dia eu estou vendo algumas oportunidades comprando um pouco de bolsa com algum tipo de proteção. A gente, por exemplo, voltou nos juros no México. A gente tem expandido sobremaneira, principalmente nesse tema de tecnologia, que tem convergido muito para o nosso tema nos Estados Unidos. Então, assim, se eu estou dizendo assim, não, pode me dar o dinheiro, é porque eu estou vendo chance de efetivamente de ficar com o dinheiro, ter uma rentabilidade boa. Mas se daqui a 6 meses as condições foram boas, se tiver uma outra onda de crise. Não, por isso que a gente tem as proteções, a gente vai reavaliar, a gente reavalia o cenário todo mês. Numa crise, a gente reavalia quase todo dia, porque tem medidas extraordinárias, às vezes, todo dia. Então, a gente trabalha muito mais. E ali não tem problema. Esse aqui é o bonito. Os gestores têm mais de 20 anos e o fundo tem lá a cota com mais de 10 anos. Então, a crise de 2014, 2015, a gente passou bem. A crise de 2008, a gente, como gestor, todos passaram bem. Então, assim, a gente é mais ou menos acostumado e é a beleza da gente gerar alfa. Então, onde a gente está procurando ganhar mais dinheiro? Mais no mercado americano, tanto em bolsa quanto em juros lá fora. Tem operações bastante interessantes. Mais no dólar em relação a moedas emergentes. Então, esse primeiro capítulo. Depois, eu acho que tem um capítulo de recuperação no Brasil, quando você flexibilizar o lockdown, né? Então, acho que você vai ter um capítulo de recuperação. A gente deve focar mais no Brasil, expandir um pouco a carteira aqui. Depois, a gente vai passar por um purgatório, porque a recessão, a gente vai ter que fazer ajustes, inclusive talvez de impostos. Então, também isso vai afetar mais alguns setores. Também a gente está vendo oportunidade em relação a isso. Mas o que eu acho que tem 2 temas que eu acho que são inexoráveis. Assim, vale nos últimos mais de um ano e acho que vai valer para um ano para frente, que é o tema da tecnologia, que é muito dominante, e o tema de juros baixos no mundo. Os 2 temas favorecem ativos de risco, principalmente focados em juros e em empresas de tecnologia. Então, eu não sei se o PIB do Brasil vai cair 5 ou se vai cair 10, mas o tema de tecnologia vai se valorizar. Eu não sei se o PIB do Brasil vai cair 5 ou vai cair 10, mas os juros vai ser para baixo. Eu não sei se a inflação vai ser 0 ou vai ser 1,5 esse ano, mas o tema dos juros vai ser para baixo. Então, assim, isso aceita um desvio padrão, porque está muito difícil modelar. Isso aceita o desvio padrão. Então, é isso que o fundo institucional muda. E eu acho que é beleza, porque você não precisa, investidor, acertar a estratégia. Por isso que ele se chama multimercado, multiestratégia, porque o gestor altera a estratégia de acordo com o cenário e ele tem múltiplas opções. Então, ótimo. Então, agora o crédito privado está bom, a gente não faz. Assim, então, tudo bem, você vai querer investir em crédito privado, porque o juro está 14,25 e tudo mais. Mas, assim, agora o juro está bom, então a gente vai mais para o juro. Agora a bolsa está boa.
Agora é bolsa nos Estados Unidos, agora é bolsa no Brasil, agora é bolsa na Europa, que eu não acredito, tá? Eu estou vendido, mas assim. Mas tem vários exemplos, você consegue migrar, entendeu? E claro que numa crise, a velocidade dos acontecimentos é maior, então os horizontes temporais também são mais curtos. Uma pergunta que estão fazendo muito aqui, que foi várias vezes a gente falou na live, ainda mais o Duda comentou sobre a recuperação nos Estados Unidos, né? O Warren Buffett falou, never bet against America. Eu também. Luiz Stuberger falou, acredito numa recuperação mais rápida lá fora do que aqui dentro. Duda, qual que é a sua visão com relação à recuperação americana e a brasileira? Tem visto a apostada americana ser mais rápida? Tá, de novo, não vou dizer que não me surpreendeu a velocidade da recuperação. Isso eu não controlo, mas assim, a recuperação em si não. Qual é o fenômeno, assim, tentando simplificar muito o que eu estou vendo, tá? Lembra que eu falei que você tem, primeiro, um tema de juros bastante baixo. Então, nos Estados Unidos, apesar de uma crise brutal, que também está fazendo o PIB lá cair, que você vai passar por um crescimento menor, primeiro que o dinamismo da economia americana, ele recupera em 2021 grande parte do que ele vai sofrer do 2020. Eu acho que o Brasil vai pagar 3 anos por esses 3 meses completamente parado, vai demorar mais tempo. Então, por isso que a recuperação é mais rápida, pelo dinamismo da economia americana. Mas é um outro fator, com o juros zero indo para praticamente zero nos Estados Unidos, que é algo, eu como investidor de mais de 20 anos, praticamente inédito, o horizonte do investimento americano, né, o capital de risco, ele se alongou. Então, se o investimento americano, que ele já olhava o investidor americano para 2 anos, agora ele falou assim, esse ano está perdido, tudo bem, tem uma recuperação, mas eu vou olhar para aqui a 3 anos, porque nós acreditamos, como a maioria dos investidores lá fora, que os juros não só vão ficar próximos de zero nos Estados Unidos, como vão ficar próximos de zero durante um bom tempo. A gente está aplicado nos juros americanos para 10 anos. Ou seja, em 10 anos a gente acha que vai ficar em quase próximo de zero. Então, assim, isso é bastante importante. No Brasil, o capítulo é pior, porque se o horizonte de investimento era próximo de 1 ano para um cara que investia em ações, com a crise, na crise política, o fiscal aumentando, a gente vai ter que fazer ajustes que a gente não fica claro, a nossa gestão da crise da pandemia foi pior, a gente vai demorar mais para sair, a gente não dá para tratar como evento não recorrente, o horizonte de investimento de 1 ano foi para 6 meses. A taxa de desconto, como a gente fala nas empresas, aumentou. Então, as empresas no Brasil parecem mais baratas, mas têm mais risco pelo cenário macro. Se esse cenário macro se acalmar, a gente acha que grande parte vai se acalmar, mas vai ter um ajuste, não vai voltar aos níveis anteriores, você até tem um ganho maior, mas o risco também é sobremaneira maior. Então, o primeiro capítulo, e tem uma coisa simples, a saída do lockdown, lá eles fizeram um trabalho de teste maior, mais científico, mais com uma eficiência provavelmente verticalizada. A verdade é que o Brasil não fez uma boa gestão da crise e não tem um plano exatamente de saída, né? 2 ministros da Saúde caíram e você não sabe quem é o novo ministro da Saúde, né? Você não tem um plano, né? Mesmo os estados têm planos diferentes e estão testando alguma coisa. Então, esse é o problema, de novo, investimento em vários capítulos. Tem capítulos de euforia, de alegria, de comédia, né? Que era janeiro, que todo mundo parecia gênio, porque o que você investisse na bolsa ganhava dinheiro, então todo mundo se acha gênio. Tem capítulos de aventura, que não é tão bom. Tem capítulos de terror, que foi em março, entendeu? Então, assim, são capítulos. O capítulo lá é um capítulo de aventura, tipo assim, um desafio enorme. Eles têm um propósito, eles querem também bater a China, estão focados em tecnologia, todas as empresas americanas de tecnologia ajudando enormemente o governo a sair disso. Então, você tem o número de cérebros que essas empresas dos Estados Unidos conseguem congregar é fantástico. Então, é alfa. Assim, por isso que eu falei, don't bet against America. No Brasil ainda é confusão. Então, ao final do dia, os preços são muito atrativos, mas tome um pouco de cuidado. E a gente não sabe até quando dura a confusão, né? Esse que é o problema. Agora, eu acho que vai ter uma hora que vai ter capítulos favoráveis. Eu já tive até, inclusive, comprado no Brasil e vendi nos Estados Unidos, né? Beta against America, mas no curtinho prazo. Por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou, a Bolsa demorou para reagir. Porque quem é esse Paulo Guedes? Ele vai ficar mesmo? E eu tinha sido sócio do Paulo Guedes 10 anos. Eu sabia do propósito dele. Eu sabia o que ele queria implementar. Existia um preconceito, como existe até hoje, muito grande. Então, o Brasil teve aquele ganho das ideias liberais e andando no primeiro momento.
Legal. Maravilha. Pessoal, muito obrigado por ter assistido aí pelo YouTube. Se puder, compartilhem com os amigos. Espero que tenha ajudado na tomada de decisão aí para investimento do fundo ou não. Duda, muito obrigado por participar aí com a gente. É muito bom quando a gente pode aproximar o piloto da Ferrari do cliente para o cliente, né? A gente só conhece quem está ali na linha de frente, a gente só apresenta. E quem fica aí com toda a responsabilidade são vocês, os gestores. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Igor. Obrigado a todo mundo. Obrigado pela confiança de quem é investidor. Obrigado pelo alinhamento que vocês têm, Igor, da filosofia com a gente. A gente tenta passar bastante alguns conceitos. Eu só estou falando que eu não sou piloto da Ferrari, tá? A Ocam também isso é bastante importante. Não é o one-man show, tá? Tem pessoas mais inteligentes do que eu na Ocam, muitos especialistas. A gente fez uma congregação de pessoas inteligentes. Eu, como gestor principal, sou mais inteligente que elas, que eu contratei pessoas mais inteligentes que eu, né? Mas os incentivos para as pessoas todas expandirem, então é isso que faz o diferencial da Ocam. Legal, muito bom. Obrigado. Tchau, pessoal. Encerrando aqui. Obrigado.